Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Hoje, o Livro dos Espíritos, a obra interminável, daremos continuidade ao tema A Cura, né? Já começamos na questão 389, então aqueles que não possuem os seus livros podem ouvir, né, o audiolivro que será rodado a partir de agora. E aqueles que quiserem abrir na página 209 do PDF, questão 389. Que Deus possa vigiar os nossos trabalhos para que possamos, assim, trazer os esclarecimentos. Vamos lá. 389. Por que os espíritos tratam encarnados que não têm o merecimento de cura? Quem somos nós para julgarmos o merecimento? Nosso trabalho é tratar a todos, com amor e dignidade. Nem toda cura é inerente à matéria. Existem curas muito mais profundas que se principiam no espírito. Portanto, ao tratar o encarnado com fé e amor, visamos prioritariamente a cura do espírito. Se houver o merecimento, a cura ecoará pela matéria. O corpo é perecível, o espírito não. Conforme a modalidade do Livro dos Espíritos de 1857, esse livro também foi construído com perguntas pelos encarnados, né? E a resposta vinda por nós da erraticidade, trazendo o esclarecimento das questões. Então, se pode perceber que o espírito evoluído que respondeu essa questão já não se julga bom o suficiente ou poderoso o suficiente para julgar o merecimento de alguém. Pois o merecimento de todos os seres que habitam a Terra ou fora da Terra pertence apenas a Deus. Mas muitas vezes nós olhamos pessoas caminhando diante das suas enfermidades e vivências da Terra e acreditamos que eles não mereçam receber o merecimento pelas condutas atuais. Entretanto, o merecimento não tem a ver com aquilo que se faz agora, tem a ver com aquilo que se fez no passado. Você colhe agora o que você plantou no passado. Você colherá no futuro aquilo que planta agora. Mas não cabe a nós julgar, cabe a Deus. E Deus, diante da sua infalível visão, consegue conceder a todos os espíritos, aqueles que possuem o merecimento, a cura, e aqueles que não possuem. Vamos lembrar o que precisa um espírito para se curar. Ele precisa de merecimento e de fé. Quando um desses dois fatores não existe, ele não atingirá cura, ou do corpo ou do espírito. E aí, dando continuidade a essa questão, o espírito ainda continua dizendo que nem toda cura é inerente à matéria. Na verdade, a cura verdadeira é inerente ao espírito. Quando há o merecimento, essa cura ecoa pela matéria. Então, muitas vezes, nós acreditamos não ter recebido a cura do corpo, entretanto, recebemos a do espírito. E é o que mais importa, porque o corpo é perecível, né? O corpo na Terra, na atualidade, vai viver 80 anos pela média mundial, chegará a 90, 100, 120, mas perecerá, né? Não importa em qual momento, o corpo perece e o que continua é o espírito. Mas qual é a diferença das enfermidades do corpo para as enfermidades do espírito? Enfermidades do corpo são aquelas relacionadas à matéria orgânica, às nossas células, né, ao comportamento celular. Enfermidade do espírito tem a ver com aquilo que nós impressionamos no nosso perispírito. São enfermidades que nós damos relevância quando estamos vivos, não conseguimos desmaterializar dela e levamos para a nossa vida espiritual. Essas são muito mais problemáticas, né? E geralmente essas enfermidades, elas iniciam na ordem mental. Hoje, por exemplo, a ciência moderna já entende que mente e corpo estão correlacionados. Tirando os nossos irmãozinhos animais, que são seres instintivos, com uma espécie de livre-arbítrio, porém já são espíritos, o corpo dos humanos, né, a vida humana, tem um livre-arbítrio depurado. E por ter o livre-arbítrio depurado, tudo aquilo que ela impressiona em seu perispírito tem a ver com a sua vivência mental, com a sua vivência psíquica, que levará à cura ou ao agravamento da enfermidade.
Hoje, por exemplo, já sabe-se que alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de mama, ele tem, em 80% dos casos, a ordem emocional. Já sabe-se que alguns tipos de gastrite, né, por exemplo, a gastrite nervosa, tem o fundo emocional. Já pesquisa, por exemplo, os tratamentos relacionados à cura do corpo, aliados à saúde psíquica. Entretanto, a saúde psíquica depende da saúde do corpo, assim como a saúde do corpo depende da mente. Estão correlacionadas. Corpo são, mente sã. E o espírito, ele fica como uma espécie de reflexo das ações que fazemos quando estamos encarnados. Então, por exemplo, o que adianta uma pessoa aceitar a sua enfermidade no final da sua vida? Muito. Se ela aceitar que a enfermidade pertence ao corpo e será passageira, assim como o próprio corpo, ela não levará para o espírito esta impressão. Vocês que estão acostumados em casas mediúnicas, em reuniões mediúnicas, sabem que tem espíritos que estão há 2000 anos sofrendo de uma dor de cabeça, por exemplo. O que é essa dor de cabeça? Ela não pertence ao espírito. Ela pertence ao corpo. O espírito que materializou ela e impressionou no perispírito aquela dor. Da mesma forma que ele tem a capacidade de transferir o que pertence ao corpo ao espírito, ele tem a capacidade de crivar e não transferir. Dúvidas, Paulo? Não, boa noite. Realmente acontece muito isso em reunião mediúnica, dos espíritos reclamarem das dores, né? Agora, a partir do momento que o orientador passa essa informação para ele, o espírito consegue aliviá-la? Se ele assim quiser. O arbítrio é livre. Da mesma forma que quando você procura um médico, o médico não te obriga a tomar o medicamento, não te obriga a realizar a mudança, ele te sugere. Se você quer ir a realizar a mudança ou não, depende apenas de você. E o nosso livre-arbítrio, ele paira sobre as nossas decisões e aos nossos tutorados, tanto crianças quanto animais. Então, por exemplo, vamos fazer uma linha, né? Já que esta obra fala de dois. Quando nós castramos um cão, o cão engorda por conta do seu organismo ou o cão engorda por conta do seu tutor? Tutor, porque eu acho que ele que dá o alimento. Exatamente. Então, independente das deficiências hormonais que o animal tem após castrado, o que engorda o animal é a comida que é disponível a ele. Ele não está na natureza, ele está sob uma tutoria, sobre vigília. O ser humano não. O ser humano, ele neste caso, ele engordará se ele decidir comer. Ele emagrecerá se ele decidir comer menos. Ele sofrerá se ele impressionar aquilo que o machuca. Ele não sofrerá se ele desmaterializar aquilo que o fere. Pois não. Boa noite a todos. Irmão, quando nós temos uma doença grave e que retornamos à erraticidade, e essa doença, ela fez com que a pessoa sofresse muitas dores aqui, pode ocorrer que nessa resignação dele, ele não leve essa impressão para a espiritualidade? Certamente. Porque se ele aceitar a sua dor como prova e expiação, ele já aprendeu a sua lição. Aquele que vivencia a doença como aprendizado, já aprendeu. Por que Deus seria punitivo e faria com que ele sofresse impressões que não lhe ensinassem mais nada? Tudo aquilo que nós vivenciamos na matéria é para gerar aprendizados. Tudo aquilo que nós vivenciamos no corpo é para nos ensinar a resistir. Se nós aprendemos a resistir enquanto encarnados, quando estamos como espíritos, já aprendemos a nossa lição. Então, sim, né? A resignação referente às enfermidades do corpo não necessariamente impressionarão o espírito e poderão, inclusive, tirar essas impressões. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu consigo formular a minha dúvida, irmão. Eu entendi a questão do livre-arbítrio, mas quando o espírito já está na erraticidade,
ele não tem já a visão, ele não tem mais o véu do esquecimento, não seria, em tese, mais fácil dele perceber que são impressões, que ele não tem mais aquilo, que aquilo era do corpo, não é do espírito? Não, não seria, porque o tempo todo você vê as criações de Deus ao seu redor. Você é uma criação de Deus. O fato de você respirar é uma criação de Deus. E nisso não deixa mais fácil você acreditar em Deus ou seguir Deus. O que deixa mais fácil é a sua decisão. Não é sobre a prova que eu recebo, mas é sobre o que eu faço com aquilo que eu recebo. Sobre como eu enxergo as provas que eu recebo, né? Alguns espíritos têm a resignação tão grande que já conseguem aprender a controlar a dor vivos. Eu vou citar pela 23ª vez, né? O Miguel está até cansado de ouvir isso, a história de São Francisco. Aliás, a história de São Lourenço, né? São Lourenço sendo grelhado na sua morte, né? E o churrasqueiro, né, que estava fazendo o churrasco com o seu corpo, disse: renegue a Jesus, a existência de Jesus agora, e acabarei com o seu sofrimento. Ele falou: pode virar o lado, porque esse já está bem passado. Ele não sentia dor. A sua fé era tão grande que bloqueou em sua mente a dor. Porque o que é a dor? Vamos entender. O que é a dor física? A dor física, ela não está no ponto onde está sendo machucado. Ela está no cérebro, no receptor. Nós temos transmissores, né? Vamos entender que nós temos o cérebro, nós temos o rabo do cérebro, que é a continuidade, que é a nossa coluna, né? Nossa medula. Então, a medula leva esses sinais neurais e distribui em pequenas raízes para o corpo todo. E aonde você recebe, por exemplo, o toque, você recebe, alguém rela em você, você sente. Mas você sente porque imediatamente isso foi até o seu cérebro, foi processado e regressou. No momento em que alguém controla as suas funções cerebrais, você aprende a controlar coisas como batimento cardíaco, como respiração e como dor. Isso é muito avançado, mas a Terra já caminha para isso através das meditações. Nós chamamos de autocura, né? Então, por exemplo, um dos métodos modernos em que os orientais utilizam de sedação envolve a meditação, né? A sedação através da meditação. Olha que avançado, mas na verdade não é. Tem a ver com fé. Por que quando as pessoas iam lá no João de Deus, né, ou no Arigó, ele cortava as pessoas de fora a fora, ninguém sentia dor? Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Por quê? Porque tem a ver com a crença, com a fé. Eu não estou esperando aquela dor. Agora, se historicamente eu te digo que pedra no rim dói há 40 anos, 50 anos, seus ancestrais aprenderam isso, eu continuo dizendo que você não tem como controlar, que é uma dor insuportável, quando ela vier, ela será insuportável. Então, veja bem, existem as dores orgânicas e as potencializações ou os controles que podemos gerar. Pois não, Regiane? Eu fiquei pensando na frase de Hipócrates, né? Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir daquilo que o adoeceu. A hora que você falou, mesmo que a pessoa desencarnando, ela carrega as dores, porque ela não desistiu. Então, deixa bem claro que está na mente, né? Que a pessoa leva aquela dor que está no psiquismo dela. Seria isso? Existe a dor orgânica, eu não estou dizendo que ela não existe. Bater o dedinho no canto do móvel dói, e dói muito. Agora, o que fazer com essa dor? Algumas dores, elas podem ser passageiras ou elas podem ser permanentes, depende da forma com que eu carrego. Entendeu a diferença? Miguel? Boa noite, professor. Boa noite a todos. A minha colocação é o seguinte: 50% da cura depende da espiritualidade, 50% da cura depende das reformas íntimas do encarnado. Quer dizer, muita gente vai num centro espírita desesperado para arranjar a cura
e sair de lá curados. Isso também tem trazido muitas críticas ao movimento espírita de pessoas que não têm entendimento do caso. Miguel, eu discordo de você nessa afirmação. 50% da cura depende do encarnado, através do seu livre-arbítrio, da sua fé, e os outros 50% dependem do seu merecimento. Nada depende da espiritualidade. Nós somos instrumentos de Deus. A gente não tem a capacidade de curar ninguém. Jesus, quando passou na terra, que ele fazia o paraplégico andar, o cego enxergar e o leproso se curar, ele falava, sua fé te curou? Em momento algum ele disse, eu te curei? Então perceba que o instrumento da cura passa pelo espírito, pelo encarnado, mas na verdade quem gera a cura é o livre-arbítrio através do despertar da fé e através da reforma íntima, obviamente, né? Isso é para se manter-se curado, mas através do merecimento. É por esse motivo que às vezes eu me curo daquilo que eu pareço não merecer agora, mas que mereci no passado, e que eu não me curo daquilo que eu nem merecia ter. Uma pessoa tão boa, tem tanta desgraça na vida dela, vocês nunca ouviram isso? Pessoa boa, bondosa, ela só sofre, ela é bondosa agora. Não sei o que ela fez no pretérito para estar. De repente, o fato dela ser bondosa significa que a vida que vem, a vida que virá, ela terá muita tranquilidade e paz. Que bom. Pois não, Bruno. Bruna, só um minutinho, Bruna. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Tá, então 50%, 100% é de quem procura a cura. Não tem nada da espiritualidade? Não, somos instrumentos. Nada, absolutamente nada. Sabe por que não, Miguel? Senão você só se curaria quando você procura uma casa espírita. O católico estaria morto, o evangélico estaria morto, quem não tem religião estaria fadado a morrer. E o milagre acontece em todas as religiões. Então, se a cura dependesse só da espiritualidade, coitado daqueles que nem acreditam na espiritualidade. E não, a cura depende da fé e do merecimento, independente aonde você esteja, inclusive em ateus. Mas como que o ateu pode ter fé, professor? Se a cura também depende da fé, como que o ateu pode ter fé? De repente ele não tem a fé divina, mas ele tem a fé humana, ele acredita que ele pode se curar. Já está com um caminho bastante avançado. Porque quem acredita em si mesmo acredita em Deus, por consequência. Então, olha como é complexo, mas ao mesmo tempo é simples, né? Nós espíritos e o médium, os encarnados, o médium que está lá fazendo o trabalho de cura, ele é um mero instrumento. E a cura também nem sempre é o melhor para nós. Quem disse para você, Miguel, que a morte é algo ruim? Morrer é voltar para casa. Porque necessariamente curar-se tem que ser o merecimento. Às vezes morrer é o merecimento. Às vezes terminar de carregar essa matéria pesada, densa, que você tem que arrastar durante 80 anos, com dor em tudo quanto é lado, essa é a prova. E quando você cumpre a sua prova, você volta para casa no seu estado espiritual e pleno. Entendeu o raciocínio? Eu às vezes penso que já estava na hora de estar do lado de lá. Um dia um mentor me disse o seguinte: você acha que do lado de lá não trabalha? Se você está desejando estar do outro lado para descansar, sugiro que fique mais deste. O trabalho aumenta. Obrigado. Bruna? Olá, boa noite a todos. Professor, a dor, ela é um dispositivo, um mecanismo cerebral, como o senhor falou, né, de alerta. No caso do controle total desse dispositivo, não seria algo perigoso para o ser humano? Não, porque se você tem controle do dispositivo, você tem controle de quando usá-lo. Então, você não vai usar para não sentir os alertas da apendicite que está te acontecendo.
Você vai usar, por exemplo, para resistir a uma prova que não tem o que fazer, a uma dor crônica, a algo que é inevitável, e que a dor é simplesmente uma reação. Aquele que tem controle sobre o nível de dor dentro do seu próprio corpo, são pouquíssimos dentro da humanidade, também tem controle de quando usar isso. Irmão, você disse que a cura está 100% a cada indivíduo. Como acontece no caso dos médiuns de cura que usam o magnetismo dele para curar terceiros? O magnetismo não tem nada a ver com o espiritismo. Magnetismo é uma questão orgânica. Vamos entender, o nosso corpo é composto por células, estas por átomos, estas por nêutrons, prótons e elétrons, que temos as cordas, os quarks, nós temos energia no nosso corpo. Quando nós esfregamos as mãos, elas não esquentam? Uma reação mecânica, né? Eu esfreguei, as moléculas atritaram-se e eu criei o calor. Então, a energia foi criada e gerada por mim. O magnetismo, ele veio antes do espiritismo, né? E é uma ciência de cura, é um tratamento curativo, em que o magnetizador, através da imposição de mãos, intenciona a energia, o magneto do seu próprio organismo e doa para o receptor. É como se fosse uma transfusão de sangue, só que energética. É necessário muito conhecimento, mas não tem nada a ver com a espiritualidade. Esse é um tratamento convencional que tinha 7 anos de estudo na época de Kardec, tá? Tá, mas como fala, no caso, no livro dos médiuns, fala médium de cura? É o médium de cura porque é um instrumento de cura. É o médium de comunicação, instrumento de comunicação. Médium de ostensivo, instrumento ostensivo. Médium passivo, instrumento passivo. Intuitivo, instrumento. Tá, mas nesse caso ele consegue transferir fluido vital ao enfermo. Ele não, Deus. Tá, mas por energias dele. Claro, ele usa do corpo. Deus usa de tudo. Imagine o seguinte, 90% da composição que há na Terra passa pelo carbono, por exemplo. O carbono está em tudo que existe. Vocês lembram das aulas de química? Né? Tabelinha periódica, ligações carbônicas. Tudo que existe na Terra é transformação dos mesmos elementos. Você entendeu? Então, o que gera resultados incríveis e a paranormalidade não são elementos novos existentes, mas sim a combinação, a formulação, a remodulação dos mesmos elementos. Deus faz essa mistura quando nós temos a boa intenção e permite que as nossas energias possa curar os nossos irmãos. Agora, no caso, o médium de cura pode até enviar esses fluidos, mas se ele não tiver o merecimento, nada resolve também. É uma combinação de fatores, né? Tem que ter a intenção de quem doa, o merecimento de quem recebe, a calma do ambiente, é uma série de combinações para poder gerar a tempestade perfeita e ter aquelas questões impressionantes que você já vivenciou muito na sua vida. Alfonso? Boa noite a todos. O senhor comentou no comecinho da resposta, logo depois do comentário da resposta, né, que o problema é muito mais do espírito do que do corpo. O corpo, como o senhor mesmo disse, é passageiro, então a preocupação tem que ser maior no espírito do que no corpo. Minha pergunta é o seguinte: um espírito contumaz na maldade e, consequentemente, de pouca fé, ele cai num ciclo vicioso que, se ele é contumaz na maldade, ele não tem merecimento. Se ele tem pouca fé, o que pode ajudá-lo a sair desse ciclo vicioso? Muito boa pergunta, né? O espírito, quando ele entra num ciclo e num círculo vicioso, onde ele precisaria de um empurrão externo, né, para sair desse ciclo. Esse empurrão acontece o tempo todo, Afonso. Vamos lembrar, o que é umbral para vocês? Umbral é uma situação, é um lugar infernal onde você vive para sofrer os seus pecados criados por Deus, ou umbral é um estado mental? Então, o umbral, ele é um estado mental
onde você está por livre-arbítrio e simpatiza com outros irmãos que ali estão. O tempo todo, quando você está nas zonas umbralinas, ou na doença, ou na dor, serve para tudo, você é convidado a sair por lá pelos bons espíritos, por espíritos que simpatizam por Deus. A mão é estendida, mas você tem que estender a mão e pegar essa ajuda. Então é basicamente isso. O mesmo esforço que ele precisa para realizar a mudança, ele precisa para iniciá-la, Afonso. E às vezes ele consegue isso através de uma oportunidade em uma fila de uma reunião mediúnica, ou às vezes ele consegue isso por sentir-se tocado pela mudança, ou por algum parente que chegou ao plano espiritual e tenta ajudá-lo, mas sempre dependerá do livre-arbítrio. Nada quebra, isso é infelizmente, tá? Mas nada quebra o livre-arbítrio que Deus nos deu. Ninguém pode fazer mal ou bem a si mesmo, a não ser você. Olha que interessante. Se você não aceitar o bem, você não vai receber todo o bem que tem a ser dado para você. E se você não aceitar o mal, você também não será influenciado por ele. Deus te deu livre-arbítrio. Porque se assim não fosse, Deus seria injusto. Imagina se pudesse um espírito me influenciar a matar alguém. Então, quer dizer que eu seria uma vítima, não o opressor. Mas também que injusto seria se Deus me ajudasse a receber algo que eu não mereço. É por isso que tudo passa pelo livre-arbítrio. O livre-arbítrio parece um bálsamo, ele parece bastante curador em nossa existência, mas na verdade o livre-arbítrio, para aqueles que interpretam ele da forma correta, ele é aterrorizante, né? Porque o livre-arbítrio quer dizer que a minha evolução depende das minhas escolhas, depende de mim, portanto, tudo aquilo que eu fizer será contabilizado na minha existência. Luiz Gustavo. Boa noite a todos. Professor, o recurso da meditação, ele deve ser mais explorado na casa espírita? Eu gosto. Meditação não faz mal a ninguém, desde que você não esoterize ela, tá? Então, uma coisa é você ter uma meditação que é pensar em Deus, ou acalmar, ou conhecer a si mesmo, olhar para o seu interior. Outra coisa é você imaginar que quem está fazendo isso é outros espíritos, ou Buda, ou quem quer que seja. Nesse momento, você começa a transformar algo bonito em algo extraordinário. E nós, espíritas, né, nós não acreditamos na paranormalidade. Até a erraticidade, os espíritos fazem parte da normalidade, né? Fazem parte daquilo que nós acreditamos como normal. Então, o que sugere-se, né, Luiz Gustavo? Você vai fazer um trabalho, por exemplo, de tratamento fraterno, ou um trabalho de passe, ou uma reunião mediúnica, chega 15 minutos antes, 20 minutos antes, quem puder, 30 minutos antes, feche os olhos, medite, acalme, esqueça os problemas do cotidiano, pense em Jesus, pense no Criador, pense no bem-estar dos irmãos, isso ajuda demais o processo, tanto da casa espírita quanto da sua casa normal, tá? Se você fizer isso antes de discutir com seu marido, com a sua esposa, você vai perceber que as coisas vão melhorar muito também. Obrigado. Afonso, você tem mais alguma tréplica? Não, é a única... Bom, já que o senhor pediu, vamos lá. Se, como o senhor disse, 100% depende do espírito, vamos colocar assim, acamado, como quebrar esse ideia fixa? Bom, você acredita que o bem vence o mal? É uma pergunta complexa, tá? Com muita dificuldade. O que é o bem e o que é o mal? O mal, tanto o bem como o amor, é uma energia universal que envolve todo pelo menos o universo que nós conhecemos. E o mal é uma necessidade humana ou do espírito de realizar as próprias vontades. Então,
exacerbar-se no seu egoísmo? Seria uma boa resposta. Não. A boa resposta seria o seguinte: o mal de hoje é o bem do amanhã. Não existe mal eterno. Nós fomos criados simples e ignorantes para evoluir. Então, você não é mal, você está mal. Você pode ser bom, mas não mal, você está mal. Então, aquele espírito que está nesse ciclo virtuoso, ele está por tempo limitado. Pode durar milênios, mas limitado ao seu nível de resistência. Chega um momento, Afonso, que quem não vier até mim pelo amor, virá pela dor. Foi isso que ele nos ensinou, não foi? Justamente porque chega um momento que você acredita que o seu sofrimento e a dor que está te causando abastecer o seu ego, o seu orgulho, o seu egoísmo, é menor do que o benefício, aliás, é maior do que o benefício ou com a dificuldade de lutar contra isso, né? Então aí você acaba cedendo ao seu processo evolutivo, acaba criando, adquirindo a humildade, e por mais teimoso que seja, você não praticará eternamente esse ciclo. Ou seja, o mal satura. O mal satura, obviamente. E a própria É, o mal saturação do satura. mal que levará à busca do bem. Você não tem uma essência maligna, você tem uma essência benigna. Você foi criado por Deus. Não existe o demônio criado, você não foi criado pelo demônio. Você foi criado por Deus. Entendeu? Então, se Deus é o único capaz de criar tudo que existe, no momento que ele te criou para evoluir, para ser bom. Então, você pode estar mal por decisão, mas tem o bem na sua essência. Obrigado. Por mais mal que pareça, bom, eu adoro usar esse termo, né? Adolf Hitler tem o bem na sua essência. Teve escolhas ruins na sua encarnação, mas tem o bem na sua essência. Do átomo ao arcanjo, nós passamos pelo mal, pelas más escolhas, mas o bem nos pertence. Nós não temos como fugir do bem. O bem será o nosso objetivo final. E segundo o Espiritismo, e eu particularmente concordo com isso, ninguém retrocede. As pessoas até estagnam. Ou melhor, Luiz, antes que você me corrija, as pessoas estagnam, né? Entretanto, ninguém retrocede. Absolutamente ninguém. Porque em algum aspecto eu evoluí. Eu era assassino, pedófilo, eu era serial killer. Aí eu venho na outra só serial killer. Aí na outra eu venho só assassino esporádico. Na outra eu já venho só opressor. Na outra eu já venho só ofensor. Na outra eu já venho ponderado. E assim sucessivamente, conforme eu evoluo. E isso nos ajuda a não julgar, porque quando você olha as atrocidades que acontecem hoje, você fala, como esse irmão pode ter sido criado por Deus? Aí vem a voz da consciência e te pergunta, você conhece o seu passado? Você lembra do seu passado? Vamos lembrar que há 50 mil anos, todos nós estaríamos em cavernas comendo um pedaço da perna do outro para sobreviver. Uma questão de sobrevivência. Puxando a fêmea, ou você pode ter sido a fêmea que era puxada, né? Que o espírito é assexuado, né? Ele volta mulher, homem, assim sucessivamente, para uma caverna para procriar. Estuprando-a, porque não tinha outra forma. A fêmea tentava se esquivar, o Homo sapiens era assim que funcionava. Você matava, às vezes, os seus filhos para ter uma seleção, como um animal faz na natureza. Permite que alguns morram para que os mais fortes pudessem sobreviver e dar continuidade. Só que você não tinha consciência para isso. Você era um ser animalizado, primitivo. Hoje parece inaceitável para você tudo isso. Mas é isso que você foi. É isso que você foi. É por isso que o julgamento, ele cabe ao Criador. Porque aquilo que você já superou, os outros irmãos podem não ter superado e precisam de tempo para superar e precisam do seu amor para ajudar a superar. Dúvidas? Pois não.
Deixa eu ver se eu entendi. O instinto, por ser de sobrevivência, nos levou ao orgulho e ao egoísmo. E o processo de estabelecimento da consciência faz parte, tudo isso, da gente, na realidade, vencer o próprio orgulho e egoísmo, que fazia parte do instinto? O orgulho e o egoísmo te ajudaram a sobreviver. Há 50 mil anos não tinha 2 servos, não dava para sustentar 2 famílias. Ou você era egoísta e sustentava a sua, ou você morreria de fome, inanição. Aliás, o ser humano ele é um animal originariamente onívoro, mas iniciou com a carne até crua, então ele foi feito, inclusive hoje você luta até hoje, né, para tentar vencer a sua gordurinha localizada, que nada mais é do que um mecanismo de existência. Então aquela gordura localizada é porque você comia na segunda-feira, ia comer daqui 15 dias quando encontrasse a sua presa. Depois, com o desenvolvimento da agricultura, o ser humano passou a não ser mais um povo nômade e passou a ser um povo que estabelecia raiz e se alimentar de outros alimentos e melhorar. O seu aparelho digestivo alongou, o ser humano ele passou a ter um aparelho digestivo mais parecido até com o herbívoro do que com o carnívoro, que tem, por exemplo, o intestino curto, né, porque a digestão é rápida da carne, e aí você passou a não ter certos comportamentos. Então, se você não fosse egoísta naquela época, você não estaria aqui. Os seus ancestrais não deixariam você progredir. Se você não fosse orgulhoso naquela época, você não procriaria. Que é o orgulho que fazia você ser o macho ou a fêmea mais atraente e esse orgulho que permitia que você pudesse procriar. Então, o orgulho e o egoísmo, eles foram ferramentas de Deus para que você evoluísse. Hoje você não precisa disso. Então, hoje, em 2025, como você não precisa mais do orgulho e do egoísmo, você deve combatê-lo. Porque aquilo que te fez evoluir, hoje te retrocede, te estagna, não te deixa caminhar. Hoje você precisa comer o cervo sozinho, você pode dividir com seus irmãos, porque tem cervo para todo mundo. Hoje você pode, por exemplo, não agredir, você pode conseguir as coisas através da persuasão, do desenvolvimento intelectual. Entendeu? Sim, aí faz muita lógica, que aí eu penso, quando fala o mal está onde? Dentro de nós, que faz parte desse processo. Vamos dar um exemplo cotidiano. Por que você tem muro em volta da sua casa? Tenho medo. Mas a 4.000 quilômetros daqui existem países que não têm muros em volta da sua casa. Aliás, se você subir na América do Norte, por exemplo, a maioria das cidades americanas não tem muro em suas casas. Você está na mesma terra, mesmo planeta. A sua tem muro com cerca elétrica e existem irmãos como você sem muro. Por quê? A própria cultura facilitou esse desenvolvimento, o ambiente. Então, teoricamente, os norte-americanos são mais evoluídos que você? Nesse aspecto, sim. Em outros, pode ser que não. É interessante isso, né? Porque no planeta nós temos países desenvolvidos com habitantes não desenvolvidos e países não desenvolvidos com habitantes desenvolvidos. Mas olha como a moral, que é o conjunto da visão da sociedade, modificam toda uma nação e fazem com que os seres não desenvolvidos tenham medo de agir e que os desenvolvidos sintam-se seguros. A exceção vira a regra e a regra vira a exceção. Quando não é assim que acontece. Não, mas fiquei pensando, ao mesmo tempo que eles não têm muros, mas ao mesmo tempo eles querem invadir os muros dos outros. Que aí entra, fica o país que mais quer dominar. O país ou as pessoas? As pessoas. Ah, ok. Percebeu que não dá para generalizar? Sim. Eu não sou necessariamente representado por algumas pessoas. Nós somos seres individuais, criados para evoluir. Você acha que não tem assassinos em países desenvolvidos? Você acha que não tem estupradores em países desenvolvidos? Não tem bandidos, não tem ladrão? Mas estes que estão no seu processo
de involução não se sentem seguros para agir, porque a moral coletiva estabeleceu regras, normas, punições e leis que os impedem. Você que trabalha com a mente, qual que é o melhor obstáculo para alguém que quer fazer mal para o seu filho? Um pai severo. Respondido. Assim como na natureza, nos tempos remotos, nós vamos predar a presa mais fácil. Tudo aquilo que nos gera resistência e ameaça, nós procuramos esquivar. O ser humano da mesma forma. Então, se você for um bandido, por exemplo, você prefere assaltar no Brasil, onde você será solto depois de 2 horas, ou num país que você ficará 15 anos na cadeia e ainda corre o risco de morrer eletrocutado, dependendo do que você fizer? Claro que no Brasil. Entendeu? A diferença da liberdade para a libertinagem? Agora, o Brasil é culpa dos seus governantes ou os governantes são os exemplos do que você é? Do que você aceita? Os governantes são o exemplo da própria cultura que o povo aceita. Aí nós entramos em outra questão, a omissão. O Livro dos Espíritos fala muito sobre isso, né? Principalmente a obra Interminável. Então, tudo aquilo que nós nos omitimos, nós também somos responsáveis. A omissão da caridade, a omissão da luta pelo aquilo que eu considero certo, a omissão da justiça, pelo menos a mundana, porque a divina pertence a Deus. Interessante, né? Essa forma de pensar. O ser humano é involuído por natureza, porque ele precisa de fronteiras para dividir as suas ações. Mas a questão é, dentro do mesmo planeta, você tem ambientes mais hostis e ambientes mais tranquilos. E tem ambientes ainda mais hostis do que o que você vive, onde as pessoas, por exemplo, passam sede. Você acredita? No planeta Água, existem pessoas que passam sede? E o que te faz andar confortável em seu carro, que possui ar-condicionado, enquanto você tem um irmão, que pode ter sido seu pai na vida passada, por exemplo, que não tem água para beber? Agora eu vou gerar o raciocínio de um espírito evoluído. Como que você dorme tranquilo no seu lar, sabendo que pessoas que não têm lar têm que dormir na rua? Como você tem coragem de agasalhar-se, sabendo que tem uma criança de 3 anos nos 5 graus que fizeram nessa cidade, sem ter um agasalho? Se isso não te faz mudar a sua forma de ser e de agir, nada mais faz. Porque você está envolto no seu egoísmo, no seu orgulho. Aí quando eu percebo isso e a dor do outro começa a me gerar dor, eu começo a agir. Quando a dor do outro me incomoda, eu falo, não, peraí, eu preciso compensar isso de alguma forma. Aí a caridade começa a pairar no meu coração. Tanto a material, quanto a espiritual, quanto o tempo e assim sucessivamente. Isso demonstra o quão longe ainda estamos de um mundo de regenerados, porque fala que estamos mais perto do primitivo. Não faz sentido tudo isso que eu disse? Porque às vezes nós achamos que nós somos pessoas boas, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz de bem, ou todo o bem que nós geramos, mas será que nós não somos responsáveis por todo o mal que o outro vive também? Com certeza. Agora nós estamos falando de desconhecidos, mas e dentro dos próprios conhecidos? Também. E dentro do nosso convívio? Também. E a sanidade mental do outro importa para você ou só a sua? Reflexões, né? Ah, pois não. É uma questão da irmã Salvina. Eu vou ler aqui.
Usar a força do pensamento para desmaterializar a dor é uma ferramenta que está ligada diretamente ao exercício da fé ou é um ato de disciplina sobre a mente que pode resultar no alívio da dor? Olha, é uma e outra coisa, mas independente desse ato de disciplina, obviamente que está ligado à fé. Porque necessariamente eu preciso ter fé para acreditar que a força do meu pensamento pode desmaterializar uma dor. Sem fé eu não consigo. A disciplina também não é um exercício de fé, porque para mim ter disciplina eu preciso ter fé que eu vou conseguir, que seria a fé humana. A disciplina não é um exercício de fé, mas ela é uma garantidora de resultado, né? A disciplina, ela me faz permanecer na ação, mesmo os dias que eu acordo sem fé. Por exemplo, você tem vontade de ir na academia todo dia? De forma alguma. E por que você vai? Eu preciso ir. Isso é disciplina, não é fé. Você não acorda com fé em Deus todo dia. Você não acorda falando, Deus, como você é... O dia que você chutou o dedinho lá do móvel que eu falei, você queria que Deus sumisse da sua frente naquele momento. Queria que ele aparecesse para você poder brigar com ele. Nem todos os dias você está de bem com Deus. Mas, se você for disciplinado, você volta e entende que foi só um esboço de dor. Mas eu falo que essa disciplina, essa fé na disciplina é a fé humana, porque eu só vou porque eu estou com fé que se eu fizer tudo certinho mesmo não querendo, não leva a fé humana. Não, tem dia que você vai contra a sua vontade. Isso é disciplina. Disciplina é fazer o que tem que ser feito. E a disciplina, ela cabe, inclusive, na fé. Eu vou gostar de participar de todos os estudos? Claro que não. Tem dia que eu não estou com vontade de estudo. Tem que ser disciplinado. E eu vou participar, eu vou gostar de ajudar o próximo todas as vezes? Não, às vezes não. Às vezes, hoje eu não quero ajudar ninguém, quero ajudar a mim mesmo. Quero fazer a caridade para ninguém, mas eu sou disciplinado e vou. Então, até essa dúvida que você falou, então faz parte da condição humana, porque ela vai adquirir realmente essa bondade com a disciplina de fazer até o ponto que aquilo se normalize dentro dela. Seria isso? A disciplina garante que você permaneça no caminho, mesmo quando a sua vontade te sabotar. Né? Por exemplo, nós temos muitos alunos disciplinados aqui. Miguel é um exemplo disso, né? Que nos últimos tempos aparece só com aquele ar-condicionado desligado lá em cima, né, Miguel? É frio onde ele mora. Vamos lá, por favor. 90. Por que buscamos a cura das nossas enfermidades? As enfermidades geram dor e sofrimento, e a busca da cura é a busca desse alívio. Ainda assim, curar o corpo não significa curar o espírito. Para isso, fazem-se necessárias as reformas íntimas e consequentes mudanças de hábitos. É uma pergunta que parece uma pergunta ruim, mas na verdade ela tem bastante sentido. Se a enfermidade me faz crescer e evoluir, por que eu busco a cura dela? Porque dói. Porque incomoda, porque não é bom estar doente, né? Não me faz bem, aí eu busco. Eu busco essa cura até de uma forma instintiva, né? Entretanto, faz-se necessário, né, algumas reformas íntimas e mudanças de hábitos para que eu possa, de fato, curar o meu espírito, ou seja, aprender a lição. E permanecer curado, né? Porque se eu mesmo tenho aquele merecimento, mas volto a ter os mesmos hábitos, cometer os mesmos erros, a enfermidade pode voltar. É claro, não só pode voltar, como pode agravar ou vir outra, né? Porque se eu tenho um problema de pedra no rim e decido não tomar água, não é o remédio que eu fui lá e resolveu de uma forma paliativa a minha dor momentânea que irá curar. Agora, se eu decidir mudar o meu estilo de vida, tomar água, me cuidar, melhorar minha alimentação, eu tenho grande chance de ter menor incidência dos meus problemas. Procede, Paulo? Com certeza, experiência própria, né? Vamos lá.
391. A cura pode ocorrer em pessoas que ainda não empreenderam a reforma íntima? A cura pode ocorrer a qualquer um, desde que haja o merecimento. Porém, as reformas íntimas através das quais o indivíduo caminha em direção ao progresso físico, psicológico e moral, garantem a prevenção de novas doenças. A cura não necessariamente acontece em quem já se reformou. Entretanto, prevenir que novas doenças venham, novas enfermidades, ou que aquela mesma retorne, tem a ver com uma reforma íntima. Uma coisa é curar-se, outra coisa é manter-se curado, permanecer curado. Eu estava até pensando aqui, também aos nossos olhos, nossa visão é muito limitada de olhar para a pessoa e nós acharmos que ela não fez reforma ou não, às vezes por uma só ação. Porque às vezes julgamos a pessoa por um estado que está ali, mas não sabemos a trajetória dela anterior, né? Então, às vezes fica muito cruel esse tipo de observação imediata. Não cabe a nós olharmos para ninguém a não ser nós mesmos. Isso é uma coisa que a pessoa saberá. Por isso que chama-se reforma íntima. Senão seria reforma coletiva. 392. De que forma transcorre a cura de nossas enfermidades? Ocorre através do trabalho conjunto do encarnado com o desencarnado. Se houver o merecimento e a fé necessários, é possível curar-vos. Pois é, como instrumentos, né? Os desencarnados, eles direcionam a energia, direcionam a matéria para que o encarnado que merece e que tem fé possa alcançar. Isso é maravilhoso, porque é como se você pudesse fazer uma cirurgia complexa em si mesmo, apenas tendo fé e merecimento. Só que esse apenas não é tão apenas assim, né? É difícil ter fé e merecimento. É muito difícil desenvolver a fé. E o merecimento também, né? Então, é por esse motivo que torna-se tanto quanto complexo. A cura na erraticidade ocorre à mesma velocidade e tempo da Terra? Não, pois não é uma cura carnal. Pois é, a cura da erraticidade, ou seja, do mundo espiritual, ela tem uma velocidade diferente, porque ela não é uma cura material, ela pode ser mais rápida, pode ser mais demorada, entre outras coisas, né? Na nota você vai entender um pouquinho. Nota. Dentre as muitas condições para o êxito da cura, podemos citar o poder curativo do fluido magnético animalizado pelo médium, a vontade do médium na doação de sua força, a influenciação dos espíritos para dirigir e aumentar a força do homem e as intenções, mérito e fé daquele que deseja se curar. É aquilo que nós já discutimos previamente. A cura decorrente de um tratamento espiritual pode ser temporária? Sim, depende das escolhas e reformas dos encarnados que obtiveram. Caso voltem a seus antigos hábitos, as enfermidades poderão retornar. A única constância é a necessidade de reformas íntimas. A única coisa que continua é a nossa necessidade de reformas íntimas. E essas reformas são ad eternas, tendo em vista que a perfeição é uma busca. Então, conforme evoluímos, vamos reformando outras partes, outros cômodos da nossa existência espiritual, até buscarmos atingir o nosso processo de perfeição. 393. De que modo enfermidades de nossa programação original podem ser amenizadas pela cura? Praticando o bem. O bem supera o mal. Possuís uma programação, não uma determinação. Tudo pode ser agravado ou atenuado de acordo com vosso livre-arbítrio. O amor sempre será preponderante para abrandar vossas faltas desta e de outras encarnações. Lembrando que mal é um termo que utilizais para vossa compreensão. Embasando-vos em vosso conhecimento, não há nenhum mal que seja de todo mal, e nenhum bem que seja de todo bem. Respondeu, Alfonso? Pois é. Tá vendo? Você não deixou molhar o bico. Pois não, Miguel? Professor, então, pelo que o senhor fala, a cura não existe, existe a autocura. Muito bem. A autocura, né?
A autocura, que de certa forma, mesmo não coordenando, você a mereceu e teve fé para isso. Mas a autocura que nós denominamos, e vai ter um capítulo específico para isso, é aquela que você direciona a sua própria cura, né? Aquela que você é capaz de se curar intencionalmente. Então, para não misturar, o que existe é uma cura que passa pela fé e pelo merecimento de quem recebe. Obrigado. Rui Pontes. Meu irmão, quando tem uma enfermidade que surgiu de repente e ele tem que usar a medicina da terra, ele tem que realmente procurar a medicina da terra ou a autocura pode curá-lo? Sempre. A medicina da terra deve ser procurada na enfermidade que apareceu de repente e na que apareceu devagar também. Afinal, nós temos que extenuar, esgotar as possibilidades materiais para depois contar com a espiritual. A espiritual e a material trabalham em conjunto, não sejam jamais negligentes com isso. O tratamento da terra e o tratamento espiritual devem ser feitos juntos. O tratamento espiritual jamais tira a necessidade do tratamento terreno, até porque ajuda-te e o céu te ajudará. Deus vai fazer com que você possa atingir determinadas curas se você extenuar as possibilidades que estão na sua mão. Quando você esgotar tudo aquilo que está no seu alcance, Deus te ajudará com aquilo que for impossível. Se não puder ajudar no corpo, ajudará no espírito. Irmão, aqui nessa parte, aqui nessa frase, não há mal que seja de todo mal, tranquilo, nós entendemos, foi bem explicado. Nenhum bem que seja de todo bem. Aqui está levando em consideração aqui a nossa situação material, aqui de enquanto encarnado, pode explicar? Também, e nossa situação como espírito em estar buscando o nosso aperfeiçoamento eterno. Afinal, perfeito apenas Deus. Entendi, porque o bem perfeito vai demorar muito para atingir, é isso. Vamos lembrar da luta celestial entre arcanjos, né? Se arcanjos estão lutando, imagina nós? Regiane? Na questão que o Rui falou, eu pensei numa situação assim, né, de procurar um médico para a fé preventiva, né, porque às vezes a pessoa espera ficar doente para procurar, então a fé também, a oração que a gente faz todos os dias, que a gente procura Deus, e quando a gente faz os check-ups, procura o médico, também seria essa fé preventiva, de evitar as coisas. Depende, às vezes procurar um médico é a sua doença. Se você não tiver equilíbrio e procurar médico achando que está doente o tempo todo, essa é a sua doença. Então, a prevenção ou a predição, né, fala-se muito na mecatrônica, né, Paulo? A predição é o seguinte: você mudar o seu estilo de vida, abandonar os hábitos que te deixam doentes, procurar, sim, os seus check-ups, mas com equilíbrio. Esse é o caminho. Hoje eu vejo, por exemplo, a maioria dos enfermos são enfermos mentais, né? São pessoas que têm problemas de achar que qualquer coisa vai te matar. Eu sinto te dizer que você acerta em algum momento, que você não será eterno de forma corpórea, em algum momento você perderá a vida e acertará, mas até lá você sofreu muito, porque você ficou achando que tudo iria te matar. Então, a hora que você acertar, você não teve uma vida usufruída, uma vida aproveitada. É aquilo quem procura acha. E quem não procura também acha. Então, às vezes, vale a pena apenas se cuidar, equilibrar-se, fazer aquilo que é necessário para manter a sua saúde e deixar a morte nas mãos do Criador. 20 horas em ponto, agradeço a Deus pela oportunidade, aos irmãos pela presença. Estão todos convidados, né, aos próximos estudos. Nossos estudos da casa acontecem de quinta-feira, Livro dos Espíritos de 1857, das 19 às 20. A Gênese, todos os domingos, das 19 às 20. E de segundas, né, às segundas-feiras, o Livro dos Espíritos, a obra interminável, obra construída nesta casa, né, das 19 às 20 também, porque nós não temos criatividade em horário, né? Então é das 19 às 20 sempre. Agradeço a Deus pela oportunidade e aos irmãos pela paciência. Fiquem com Deus.